Olá, graça e paz. Eu tenho uma palavra profética de cura para você que está aqui. O Espírito Santo não por acaso entregou esse vídeo até você. E se você entende isso como uma necessidade para a sua vida, a cura, abra o seu coração de boa vontade para ouvir esse vídeo e vem comigo. Então vamos lá. Claro que essa palavra profética não é minha, né? Quem sou eu? Mas é do próprio Espírito Santo, que falou através da boca de Isaías, lá no ano 781, mais ou menos, antes de Cristo, ou seja, há quase 3.000 anos atrás, e depois repetiu através do apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, bem no finalzinho ali, há mais de 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, né, que já tinha sido após a morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição. E hoje, ele está aqui falando através da minha boca para você, porque a palavra de Deus ela é viva, né? E ela, entre outras coisas, ela veio também, serve para nos curar. E Deus tem cura, o Espírito Santo tem cura para mim e para você nessa meditação, porque é uma palavra simples, mas muito esclarecedora. Existe um processo ali onde a palavra de Deus nos ensina, um processo para a cura. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Então, Paulo, né, após ter sido salvo do naufrágio ali, do navio que chegou em Malta, depois foi para Roma como prisioneiro, ele estava numa casa onde ele estava aprisionado, né, existia um soldado ali com ele, e todas as pessoas que iam até ele, pregava a mensagem do reino, e ele também pregou ali para os judeus, né, que era eles que estavam, por conta deles, né, que ele estava sendo preso, porque havia contra ele aí o fato dele estar participando de uma seita, né, então os judeus iam lá para ver o que era essa seita, e ele estava então ensinando a mensagem do reino de Deus, falando sobre Jesus Cristo, né, e eles não queriam saber, discutiam entre eles, viravam as costas, deixavam ele falando sozinho, e não estavam então crendo na mensagem da cruz. E aí Paulo então falou, bem que o Espírito Santo falou, através da boca do profeta Isaías, né? Que Deus mandou dizer que, como que é, o meu povo, né? Que estão insensíveis, com o coração insensível, ouvindo de má vontade, então os seus ouvidos não ouvem, os seus olhos não veem, né? E com o coração não entendem, porque se não fosse assim, né, eles então iriam ver com os seus olhos, iriam ouvir com os seus ouvidos, com o seu coração eles iam entender, e então eles se converteriam, iam converter-se, né, e aí eu os curaria. Gente, isso até hoje é uma realidade, né? Se nós estamos diante da mensagem da cruz, seja ela ministrada na igreja, no rádio, através desse vídeo, na leitura, se nós estamos insensíveis, ouvindo de má vontade, nós não vamos entender, então não seremos curados. Nesse momento, eu estou falando da cura espiritual, que seria da cura da doença que mata, né? Eu creio que Paulo também estava falando disso. A doença que leva à morte. Qual morte? A morte eterna. Porque o que adianta você colocar botox no rosto, né? Aí, hoje não é só as mulheres, não são só as mulheres, os homens também. Pinta o cabelo. Faz atividade física, faz lipoaspiração, toma remédio, toma shot da imunidade, toma pílulas, né, de vitaminas, vitamina D, faz um monte de processos para melhorar a sua cura, a sua saúde física, né? Também faz tratamentos para quem está doente, para ser curado fisicamente. Mas o que adianta você ter uma saúde de ferro, você ter uma beleza maravilhosa? E depois ir para a morte eterna. A sua alma, a hora que sair do seu corpo, a hora que Deus falar deu para você, você vai para o inferno, para um lugar preparado para os anjos que foram expulsos do paraíso,
para os anjos que foram expulsos do céu, desculpa, para o maligno. Não foi preparado nem para mim nem para você. Deus enviou o seu Filho único porque amou o mundo de tal maneira. A salvação é para o mundo, é a humanidade. Sei lá, nós temos aí 203 milhões aproximadamente de brasileiros, se eu fiz uma pesquisa certa, e a salvação é para todos esses milhões. Mas por que não são todos salvos? Por que não estão todos salvos? Porque, isso que eu estou falando só do Brasil, né? Mas a salvação é para a humanidade toda. Mas por que não estão todos salvos? Porque ouviram de má vontade. Porque ouvem de má vontade. Talvez você aí está me ouvindo e falando que ridícula. Com má vontade. Isso torna você uma pessoa insensível. Insensível é a voz do Espírito Santo. Porque se você parar e ouvir de boa vontade, falar, pera lá, tem alguma coisa nesse vídeo aí que vale a pena eu ouvir até o fim com o coração aberto. Se é verdade que Deus existe, se é o Espírito Santo que falou na boca do profeta Isaías, que falou na boca do apóstolo Paulo e que agora está falando na boca da Vanessa, se ele existe, eu quero ter essa confirmação no meu coração. Isso é ouvir de boa vontade, né? Sem duvidar, talvez não crendo, mas também não colocando uma pedra em cima e falando isso é tudo balela. Você já começa a ser curado da insensibilidade, de acordo com esse processo que está descrito na Bíblia. Pode ir lá olhar, leia todo o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Você sendo curado iniciando o processo de cura da insensibilidade, então qual é o processo, a continuação desse processo que Deus deixou para nós? Você vai começar a ver com os seus olhos. Quando você começar a ver com os seus olhos, espera lá, o que essa menina está falando? Deixa eu olhar isso, deixa eu pegar a Bíblia, eu vou lá no livro de Atos e vou ver se isso é verdade. Aí você pega uma Bíblia de estudos, aí você pega ela vai te dar referência onde é que Isaías falou, que agora eu me esqueci. Você vai lá em Isaías e vê lá se Isaías realmente falou. Quem era esse povo para quem Isaías estava profetizando? Por quê, né? Estava curando do quê? Estou começando a ver. Estou começando a ver e meu coração não está com má vontade. Por quê? Porque eu estou investigando. Porque eu também não vou cair na conversa de qualquer videozinho de internet, né? E aí depois que você viu, então, os seus ouvidos começam a ser o quê? Curados. E aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, algo dentro de você que a princípio você começa a achar que é a sua consciência, mas na verdade é o Espírito Santo, ele está falando assim, presta atenção, isso é real. Olha, eu nunca tinha visto por esse lado. Olha, pode ser que isso tenha uma verdade. Depois disso, então, o seu coração vai entender. O que é o coração entender? É você falar, meu, eu quero isso. Eu quero isso. Como que eu nunca vi isso na minha vida? Como que eu nunca fiquei sabendo disso? Eu quero. O meu coração vai desejar, então, a conhecer esse Jesus, o meu coração vai desejar conhecer essa mensagem que Paulo estava pregando do reino de Deus. E aí então, o que acontece? Deus vai ministrando, o Espírito Santo vai ministrando e quando você deseja, você então faz o quê? Você converte o seu caminho. Você estava andando para um caminho de perdição, um caminho de morte eterna, um caminho de insensibilidade, um caminho de surdez, de cegueira. E aí você converte e fala, pera lá, eu não vou mais por aqui não, eu vou por aqui. Que passa a ser um caminho que um caminho de coração desejoso de conhecer o reino de Deus, um caminho de um coração desejoso de entender a mensagem da cruz, desejoso de saber quem é esse Jesus que Paulo fala. Quem é esse Jesus Cristo? Por que eu preciso de um Salvador? Se eu não fiz nada, se eu não estou preso, se eu não estou morrendo afogado, você não tem nem por que você precisar de um salvador se você tiver com seu coração insensível. Você olha e você fala, eu não preciso. Mas você então se converteu desse caminho de insensibilidade, de má vontade, e aí você começa a falar, eu preciso de um salvador, então deixa eu ver direito como que é isso. E aí acontece o milagre da cura, porque aí Deus te cura. Cura do quê? Da morte eterna.
Entendeu? Entendeu que se você passar por todo esse processo, por pior que seja a sua doença física, por pior que seja o seu estado físico naquele momento, e eu creio que Deus cura câncer, Deus cura paralítico, Deus cura cego, Deus cura surdo, Deus cura leproso, Deus cura Jesus Cristo, é o nome sobre todo nome, nele está todo o poder, e ele é capaz de curar todo e qualquer tipo de doença, mas nesse caso, a principal doença é curada em você. Deus te cura da morte eterna, do lago de fogo, de enxofre. Então você passa a ser o quê? Cidadão do reino de Deus, sacerdote desse reino, e aí você passa a ter um Senhor, um Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. Se porventura você já considerava que o tinha como seu Senhor e Salvador, você passa então da morte, da insensibilidade, da morte da idolatria, da morte da religiosidade, e passa então a ser alguém liberto da cegueira, da audição, do coração insensível, e aí então todos os dias você se converte de algo na qual estava te levando para uma morte, né, espiritual. Todos os dias nós que, mesmo cidadãos do reino, nós precisamos passar por esse processo, porque todos os dias nós precisamos nos converter dos nossos erros, nos arrepender dos nossos erros, né? Através da direção do Espírito Santo, e todos os dias então nós somos curados. Esse é o processo da cura. Essa é a palavra profética do profeta Isaías, a palavra profética do apóstolo Paulo, e hoje o Espírito Santo está aqui entregando para você através da minha vida. Ouça com o coração de boa vontade, em nome de Jesus.